Irmãos, nós vamos começar a lição 7 da revistinha hoje, que tem como título Como Controlar a Ira. Então, nós estamos continuando a série de estudos sobre sentimentos que têm aspectos negativos para a gente, né? Mas a ira, assim como os outros sentimentos e emoções que nós estudamos, ela não é um pecado em si, né? A gente até chegou a comentar um pouco quando a gente ainda fazia EBD na igreja, né? Sobre isso daí, e hoje nós vamos estar olhando com mais cuidado. Então, para você, em primeiro lugar, perceber que a ira em si não é pecado, mais uma maneira de ver isso, que a gente já viu, é ver que na lei de Deus não existe uma lei contra a ira. Não existe lei. Se não existe lei, não existe transgressão. Então não tem pecado. Agora, a Bíblia fala assim bastante coisa a respeito da ira e fala assim para a gente tomar bastante cuidado com ela. Eu vou até ler alguns versículos sobre isso, só para dar uma refrescada na memória dos irmãos. Deixei anotado aqui, eu vou ler. Muitos são de Provérbios. Muitos são de Provérbios. Isso é interessante, irmãos, porque vocês percebam que a ira, Provérbios é literatura de sabedoria, não é literatura da lei. Então a lei é uma questão, a sabedoria é uma questão, a ira é uma questão de sabedoria, não é uma questão da lei. Então vamos ler. Provérbios 12:16. A ira do insensato logo se revela, mas o prudente encobre o insulto. 14:29. Quem demora a irritar-se é grande em entendimento, mas o precipitado exalta a loucura. 29:8. Os zombadores tumultuam a cidade, mas os sábios evitam a ira. 29:11. O tolo derrama toda a sua ira, mas o sábio a reprime e aplaca. Em Eclesiastes também tem um que vale a pena destacar. Eclesiastes 7:9. Não tires depressa no teu espírito, porque a ira se aloja no íntimo dos tolos. Então a ira é uma questão de sabedoria. Você tem que controlá-la, você não pode deixar ela se alojar no seu íntimo. Você tem que tomar muito cuidado quando ela está espreita, quando ela quer te dominar. É claro que também, irmãos, existe uma ira que é adequada, uma ira justa. Jesus se irou, Deus se ira. Então, se você vê alguma injustiça e você se incomoda com isso, você fica nervoso por causa disso, é adequado esse sentimento. Mas a ira do homem não produz a justiça de Deus, Então a gente vai tomar cuidado. Mas vamos ler o que o Novo Testamento fala mais especificamente a respeito da ira em dois textos, para a gente também não se confundir quando a gente lê esses textos e para a gente ter um melhor panorama do que a Bíblia fala disso. O primeiro são palavras do próprio Senhor Jesus. Ele vai comentar, não matarás, e aí fala sobre a ira. Vamos ler. Está no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, versículos 21 e 22. Então, Jesus diz assim: ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irar contra seu irmão será passível de julgamento. Quem o chamar de insensato será réu diante do tribunal, e quem o chamar de tolo será réu do fogo do inferno. Então veja que aqui Jesus mistura, digamos assim, a lei e a sabedoria. Claro, irmãos, porque a sabedoria, na verdade, a gente adquire meditando na lei. A lei nos dá alguns parâmetros sobre... Ela não fala a respeito de tudo,
nos dá alguns parâmetros sobre como é a vontade de Deus, e a gente precisa meditar na lei e internalizá-la para a gente ir adquirindo sabedoria nos diversos aspectos da vida, a gente saber como agir. Mas aí então, Jesus aqui está corrigindo, né, uma má interpretação da lei. E aí ele fala, olha só que interessante, irmãos, ele não fala a respeito necessariamente da ira. Prestem atenção, olha, eu vos digo que aquele que se irar contra seu irmão será passível de julgamento. Então, se você se irar contra o seu irmão, você não é condenado, você é passível a ser julgado. Então, o que ele está falando? Que se você se irar contra seu irmão, né, aqui, ó, se você chamar de insensato, você vai ser réu diante do tribunal. Se você, na sua ira, agir contra o seu irmão, aquilo que você fizer vai ser examinado. Então, quando você se irá contra alguém, você tem que ter muito cuidado. Se você fica irado, mas não faz nada, você não vai ser julgado. Você não fez nada contra o seu irmão, né? E o Senhor, inclusive, é teu juiz. Ele sabe se tem alguma coisa que você quer tratar com ele, que seu irmão te fez. Você deve orar e falar com Deus, sim. Agora, se você começa a agir contra ele, de repente fala mal dele, né, que a gente vai ver isso, essa questão da difamação daqui a pouco, você começa a se expor a julgamento. E aí você, em vez de estar no lado certo, começa a estar no lado errado. Então, de novo, a ira é uma questão de sabedoria. Você, na hora que você se ira, é muito fácil você ser levado a agir de uma maneira tola. Tá? Você tem que, é uma pessoa muito sábia, aquela que sabe, na hora da ira, não se exacerbar. Por isso que o sábio, na verdade, na maioria das vezes, o que ele faz, ele se contém, né? Como a gente leu ali nos Provérbios. Ele respira fundo, né? Inclusive, não sei se os irmãos sabem disso, mas muitas vezes no Antigo Testamento, quando se diz que Deus é tardio em irar-se, no original, na verdade, a expressão em hebraica é que Deus diz que Deus tem um nariz grande. Deus tem um nariz grande, né? Quer dizer, eu acho que o sentido é como se Deus respirasse fundo, sabe? O pecador ali fazendo os seus pecados, Deus, para não explodir para cima dele, é como se ele respirasse fundo e se acalmasse, né? Então, mas é isso, tá? Então, o que Jesus está falando é que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente, na nossa ira, porque a gente pode fazer uma besteira tão grande que você pode até ser réu do fogo do inferno, tá bom? Mas o texto principal da revistinha, na verdade, é Efésios capítulo 4, versículos 26 e 27. Vamos lá. Versículos 26 e 27. Diz assim: quando sentires raiva, não pequeis, e não conserveis a vossa raiva até o pôr do sol, nem deis lugar ao diabo. Bom, aqui é outro também, né, que só pela análise do texto você já sabe que ira não era pecado, né? Aqui diz assim: irai-vos e não pequeis. Ou seja, é possível você se irar e ainda assim não ter pecado. Agora, são dois versículos curtinhos, irmãos, né? Mas eu quero chamar a atenção que eu acredito que Paulo, quando ele escreveu esse trecho, ele tinha em mente o Salmo 4, tá? Olha só, veja só que vou ler de novo para vocês e a gente vai ler o Salmo 4.
25 e 26. Abandonai a mentira. Não, perdão. 26. Mas o 25 vai ser importante. Eu vou ler, ó. Eu vou ler o 25, 26 e 27. Abandonai a mentira, cada um fale a verdade com seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Aí o 26. Quando sentires raiva, não pequeis, e não conserveis a vossa raiva até o pôr do sol, nem deis lugar ao diabo. Então, você vê que o contexto aqui, um pouco antes, ele falou a respeito de mentiras. E um outro detalhe, irmãos. Ó, versículo 27. Nem deis lugar ao diabo. Diabo, no grego, os irmãos devem se lembrar, eu já deve ter ouvido em algum lugar, é diabolos, que um dos significados é difamador. Então, aqui quando ele fala, ó, não deis lugar ao diabo, quando ele acabou de falar abandonar a mentira, ele está falando, não se tornem como o diabo, que é um difamador, não se tornem como o maligno, não deem espaço para que vocês sejam difamadores, como o maligno é difamador. E a raiva está enquadrada aqui nos versículos 24, o versículo da raiva, que é o 25, está enquadrado, perdão, o 26 está enquadrado no 25 e no 27. Então, a raiva aqui está nesse contexto de pessoas que falam mal umas das outras. E olha o Salmo 4. Salmo 4. Salmo de Davi. Ó Deus da minha justiça, responde-me quando clamo. Alivia minha angústia, tem misericórdia de mim e ouve minha oração. Ó mortais, até quando convertereis minha glória em vexame? Uma pausa, irmãos. Ó mortais, uma tradução mais literal do hebraico, que eu acho que faz mais sentido, aqui é filhos dos homens. Porque quando você fala assim, ó mortais, parece que é Deus falando, né? Mas eu acho que é uma oração de Davi, é Davi que está falando. Acho que ficaria mais fácil de entender que esse versículo 2 é Davi falando também se fosse só filhos dos homens. Mas o tradutor optou por ó mortais, não sei porquê. Então, filhos dos homens, até quando convertereis minha glória em vexame? Até quando amareis o que é fútil e buscareis a mentira? Então, assim, ele está falando que a reputação dele, a sua glória, está sendo difamada, né? Estão mentindo a respeito dele. E ele diz assim, sabei que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando clamo a Ele. Na vossa ira não pequeis. Na vossa ira não pequeis. A mesma coisa que Paulo está falando lá. Consultai o coração no travesseiro e aquietai-vos. Ofereceis sacrifício de justiça e confiai no Senhor. Muitos dizem, quem nos mostrará o bem? Senhor, faz resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Encheste meu coração de mais alegria do que sentem os que têm cereal e vinho à vontade. Em paz me deito e durmo, porque só tu, Senhor, fazes com que eu viva em segurança. Então aqui a gente vê os mesmos temas, né, irmãos? A gente vê, na verdade, o mesmo fraseado, na vossa ira não pequeis, e o mesmo tema, de que o Davi ali tinha gente irada com ele e estavam difamando. Então, o ataque verbal é a primeira forma pelo qual a gente tenta atacar alguém na nossa ira. Né? Eu acho que isso tem a ver porque, provavelmente é assim, porque a linguagem é o primeiro instrumento de domínio que a gente tem sobre o mundo. Né? Quando Deus criou Adão, a primeira coisa que ele fez foi levar Adão, né? Deus trouxe os animais para Adão, para que Adão lhe desse nomes. Essa foi a primeira atividade de domínio da criação que Deus entregou a Adão. Ele começou sua tarefa de domínio através da linguagem. Né? Você dar nome para as coisas é básico para você começar a trabalhar com elas. Então a linguagem é o nosso primeiro instrumento, ou digamos assim, nosso instrumento principal que Deus nos deu para que a gente tome domínio das coisas. E
Então, quando a gente está com raiva de alguém, a gente quer avançar para cima dele, dominá-lo de alguma forma, restringi-lo, segurá-lo, a gente parte para um ataque verbal. Então, esse é a primeira cautela que a gente tem que ter quando a gente está com raiva: controlar a nossa língua. Tomar cuidado para não falar mal, falar uma mentira para os outros. E aí, o versículo 25 diz uma coisa que é o seguinte, na minha versão, 26, né? Na minha versão diz assim: não conserveis a vossa raiva até o pôr do sol. Mas mais literalmente, o que o texto diz é o seguinte, algumas versões trazem assim, né? Não coloquem o sol sobre a vossa raiva. Não coloquem o sol sobre a vossa raiva. Que eu não acho que seja exatamente a mesma coisa que o tradutor dessa Bíblia aqui, os tradutores escolheram, né? Não conserveis a vossa raiva até o pôr do sol. Eu acho, pode ser também, né, uma tradução válida, né? Não conserveis a vossa raiva até o pôr do sol. A gente sabe que a misericórdia de Deus se renova a cada manhã, né? Acho que nós devemos ser imitadores de Deus, né? E não deixar que a nossa ira fique dia após dia nos consumindo, né? Isso também faz mal para a gente. Mas eu acho que o sentido aqui é outro, irmãos. O sentido é esse, de a gente pôr o sol sobre a ira. E aqui eu acredito também que o apóstolo Paulo está falando de uma forma que é simbólica. Porque a questão do sol, ao longo de toda a Bíblia, está muito ligada a Deus, está muito ligada à justiça. Inclusive Deus é comparado ao sol da justiça, né? Em Malaquias. Outro exemplo é na oração no Cântico de Débora, né, em Juízes, também aqueles que amam ao Senhor são como o sol. Não lembro agora exatamente do fraseado, acho que tem a ver com o nascer do sol, né? Mas também nos Salmos você tem essa imagem. Agora, irmãos, para a gente encerrar, o assunto da revistinha era como controlar a ira. Mas a gente viu aqui, na verdade, vários versículos que falavam a respeito de como a ira pode ser danosa, como a ira pode ser destrutiva. E acho que foi um só que falava a respeito de não colocar o sol sobre a ira, né? Então, na verdade, a ira, ela é alguma coisa que você tem que lidar logo no começo. Você não pode deixar, você tem que se lembrar de todos esses versículos, de como o fim da ira muitas vezes é pernicioso, como ela pode trazer problemas, e que você não deve deixar ela com o sol sobre ela, né? Você não pode começar a alimentar isso no seu coração, porque você pode acabar achando que você é como Deus, é o juiz de toda a terra, e o que você falou é o que está certo, e todo mundo tem que se curvar ao que você pensa. Mas eu diria ainda que, acima de tudo, a gente tem um exemplo na pessoa de Jesus de como a gente deve lidar com a questão da ira. Porque foi assim que ele fez. Ele não se irava, ele era uma pessoa mansa. Ele também se irava, né? Teve ocasiões ele que se irou, mas ele tinha motivo muito mais do que a maioria de nós, ou do que todos nós, para se irar, para ficar revoltado com o que faziam com as outras pessoas, com o que fizeram com ele. Mas mesmo assim, não foi a ira que dominava as suas atitudes, foi a sua submissão a Deus, foi o seu amor pelo mundo. E por mais que tentassem pegá-lo em alguma contradição, por mais que tentassem humilhá-lo, tentassem matá-lo e finalmente mataram, ele não se deixava ser dominado pela ira, mas pensava sempre no bem dos outros em primeiro lugar. Então,
Se você tem um problema com a ira, eu sugiro que medite nesses versículos, na história de Jesus, em como ele reagia, e seja um discípulo, né? Tenha esse discipulado de aprender com Jesus, como ele se comportava, como muitas vezes ele deixava passar algumas coisas, e assim eu acredito que você vai ter uma solução para o seu problema. Agora, se por outro lado, porque a gente tem um problema da gente, né? Sermos pessoas, às vezes, que são dominadas pela ira, mas nós podemos ser a pessoa que sofre com a ira do outro. De repente você tem um pai ou uma mãe que explode muito facilmente, ou algum chefe, ou um cônjuge. De repente você não é a pessoa que sofre, digamos assim, né, que não é a pessoa que é dominada pela ira, mas é a pessoa que sofre com a ira do outro. Aí também Jesus tem o que te ensinar, não é? Porque, de novo, Jesus suportou agora a ira dos homens contra ele, a ira de Deus contra ele, e foi fiel a Deus até o final. Ele sabia que Deus era o seu vingador, que Deus era aquele que o justificaria, que apesar da ira dos homens, e ele está carregando a ira de Deus por causa do nosso pecado, Deus ia preservá-lo, tinha algo melhor preparado para ele. Por isso ele foi capaz de passar por essas coisas. Então, também, você que está passando por isso, também lembre da história de Jesus. Lembra como Deus foi fiel a ele, que ele vai ser fiel a você. Tá bom, irmãos? Fique com Deus e até a próxima.